Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite. É um prazer receber todo mundo aqui, todos vocês que são nossos tutores, facilitadores do curso técnico em Podologia. É sempre um prazer nos reunir para a gente discutir um pouquinho sobre as nossas metodologias, sobre o conteúdo que a gente vai aplicar para esse nosso aluno. Lembrando sempre que, embora cada polo tenha a liberdade para fazer a contratação do seu tutor facilitador, o conteúdo que a gente disponibiliza para o aluno, ele é fornecido por nós, pela sede. Então é muito legal que a gente faça esses alinhamentos anteriormente, o que nós separamos aqui esse momento de mentoring, justamente para a gente conseguir com que todos os alunos tenham acesso ao mesmo conteúdo, tá bom? Então, lembrando que a nossa prática ela acontece sempre entre a nona e 10ª semana do módulo, então, a partir da semana que vem, alguns polos já começam a ofertar a aula prática. E hoje nós vamos falar um pouquinho dos conteúdos, né? Vamos dar alguns recadinhos para vocês. Lembrando sempre que essa nossa reunião ela fica gravada, então, caso vocês queiram assistir mais tarde, eu vou disponibilizar também no nosso grupo do WhatsApp dos tutores facilitadores, tá? E pensando nisso, eu convidei a professora Amália Saiante, ela é nossa professora nos cursos técnicos da área da saúde também, e ela que vai conduzir esse nosso mentoring. Eu vou ficar aqui nos bastidores ajudando ela e disponível caso precise, tá bom, pessoal? Aproveitem. É com você, professora. Boa noite, obrigada, professor Jorge. Boa noite, pessoal, sejam bem-vindos. Esse momento é Olá, boa importante para a noite. gente. Boa noite. Boa Esse noite. momento é importante para a gente esclarecer dúvidas. Fiquem à vontade, tá? Para falar das vivências de vocês, das angústias também. É importante para isso, estar aberto para isso também, tá bom? Bom, meu nome é Amália, eu sou professora dos cursos técnicos da área da saúde da Unicesumar. Eu sou enfermeira de formação, tenho quase 10 anos aí de experiência na área hospitalar e estamos a cada dia mais aprendendo um pouquinho juntos aí dentro dessa jornada acadêmica. Então vamos lá, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, aí vocês me dão um ok se estão vendo ou não, tá bom? Jorge, eles têm já acesso ao catálogo ou não? Sim, já tem, mas eu vou enviar aqui no Tá, chat de novo, tá bom? beleza, então. Então eu vou compartilhar aqui. Ai, cadê? Aqui. Veja se apareceu para vocês, Tá aparecendo. tá? Sim, está aparecendo. Estou visualizando. Oi? Maravilha, então. Então, gente, essa aqui é a carinha do catálogo de recursos dos cursos técnicos. É um aliado de vocês aí para poder desenvolver, né, as práticas junto dos alunos. Então, aqui a gente tem uma apresentação, o painel de acesso, o portfólio dos cursos, depois vocês fiquem à vontade para navegar aqui dentro, mas a parte que vocês vão mesmo ter acesso, trabalhar e que vai ofertar para vocês tudo o que vocês precisam para aplicar as práticas é aqui a área do tutor facilitador. Então, aqui vocês vão ter uma apresentação, tem aqui o grupo do WhatsApp também, para vocês tirarem dúvidas se quiserem em algum momento, né? Sugestões, enfim. Contatos do Gustavo, que é o head de ensino técnico profissionalizante, do Jorge também, caso for necessário, né? E-mail e telefone. E aí, aqui vocês têm acesso ao mentoring anterior, né? Ao estúdio, ao Mundo Azul, formulários, os manuais da prática, e os materiais que são necessários na aplicação da, da prática para os alunos, tá bom? E aí, agora eu vou compartilhar com vocês e me falem se aparecer aqui o manual para as aulas práticas, que é o que vai orientar todo mundo da mesma forma como o Jorge falou anteriormente. Vou até ampliar aqui um pouquinho e me falem se aparecer, Tá aparecendo sim. tá? Uhum. Maravilha, então. Tá aparecendo. Então, Para mim tá esse é o parecendo também. perfeito, então. Muito obrigado pelo retorno. Esse, então, é o manual para as aulas práticas, tá? Esse é exclusivo do curso técnico em podologia.
desenvolvido para facilitar para vocês, né, para que vocês todos, tutores facilitadores das práticas, caminhem na mesma direção, né, que a instituição pede. Então, aqui a gente tem uma apresentação, né? Aqui fala que nesse guia vai apresentar as diretrizes das atividades que você vai seguir durante as práticas no polo deste módulo 92. Aqui fala um pouquinho. Opa, deixa eu voltar aqui. Sobre a duração da aula, né, da atividade prática, ela tem duração de 3 horas consecutivas, com um intervalinho ali de 10 minutos, depois da primeira 1h30 de aula, tá? Então, para os alunos irem ao banheiro, beberem uma água, espairecerem um pouquinho, que é importante, né? Então, 3 horas de aula, 10 minutinhos de intervalo. Como o Jorge já disse no início, as práticas acontecem da 9ª ou na 10ª semana do módulo, né? Então, semana que vem aí, os polos já devem estar iniciando. No módulo 92, a prática que a gente vai falar para podologia é a introdução aos procedimentos podológicos, tá? Vocês precisam, dentro das competências de vocês, né, como facilitadores, como tutores facilitadores, precisam enviar alguns documentos, né, depois da aplicação da prática. Então, a lista de presença é uma delas, tá, que está disponível aqui, está disponível lá no ambiente que eu mostrei para vocês ontem, ó, perdão, agora é pouco, e está disponível aqui dentro do manual também, tá? Então, vocês clicando, vai direcionar vocês para o documento. Então, vocês precisam enviar essa lista de presença. O polo deve disponibilizar essa lista para vocês antes da atividade prática iniciar, tá? Mas vocês fiquem cientes que eles precisam dar essa lista para vocês, tá? Durante a aula, também pedimos para que vocês façam registros fotográficos, né? E encaminhem para nós posteriormente. E tem um formulário aqui onde vocês vão poder anexar esse documento, tá? Depois, se vocês quiserem, eu abro os documentos, que eu acho que fica mais fácil de visualizar para vocês. Um pouquinho da lista, né, de material. Aqui nós temos dois momentos de materiais, né? Um que é de responsabilidade do aluno. O aluno precisa providenciar esse kit, né? Em todo o decorrer do módulo, a gente já deixa disponível para ele quais os materiais que ele precisa ter em mãos para o acontecimento da prática. Então, é a máscara, jaleco, as luvas descartáveis, touca, papel e caneta, hidratante, esfoliante, óleos essenciais e 2 alicates, do corte de unha e o de cutícula. Isso de responsabilidade do aluno, tá? Responsabilidade do polo, nós também, a instituição já, lá no início do módulo, já pede para que o polo disponibilize os materiais para que a prática aconteça. Então, todos os polos já estão cientes da necessidade desta lista de material estar disponível para vocês dentro do laboratório, tá? Então, álcool 70, papel toalha, papel sulfite, cadeira de podologia ou maca, podoscópio, plantígrafo, almofada para carimbo, tinta para carimbo e rolo para carimbo. Então, tudo isso de responsabilidade do polo, tá bom? Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, se eu estiver falando muito rápido, é só me interromper, tá bom? Tá certo, professora. Só um adendo que eu faço, acrescentando aqui a fala da professora Amália, é muito importante também você se certificar de que esses equipamentos que a gente pediu para o polo estão em condições de uso. Então, antes de executar a prática, talvez chegar um pouquinho antes, conhecer o espaço do laboratório e já verificar a disponibilidade desses equipamentos, se eles estão ali higienizados corretamente, né? Qual é a condição de uso desses equipamentos, tá bom? Então, só para a gente não deixar assim para a última hora, para, né, chegar lá já esperando que o equipamento, é bom às vezes relembrar o polo, olha, foi pedido ali o podoscópio, o plantígrafo, né? Então a gente tem que se certificar de que esse equipamento está em condições para uso, tá bom? É isso, professora, pode continuar. Isso mesmo, importante.
Então, como essa prática vai acontecer, né? Nós desenhamos, né, pedimos para que os estudantes se dividam em duplas, né? Em que, em um primeiro momento, um será um paciente e o outro o profissional de podologia, e, num segundo momento, eles invertam esses papéis. O que era o profissional de podologia passa a ser o paciente e o paciente passa a ser o profissional de podologia. Eu acho que vale ressaltar aqui nesse momento já, pessoal, que em alguns polos existia na prática passada, por exemplo, do módulo 91, salas muito populosas, né, que tinham muitos alunos, então dava-se para fazer as duplas, né? Conseguia fazer as duplas e fazer todas as atividades, mas tivemos salas em que tinha um ou dois alunos, né? Então, eu volto um pouquinho, até para a gente não perder o fio da meada, onde eu disse ali para vocês no tempo, né, da aula, que são 3 horas de aula. Eu quero que fique claro para vocês, que vocês fiquem muito tranquilas quanto ao caminhar dessas atividades que nós vamos falar agora, né? Cada uma delas. Vocês vão ver um pouquinho mais para frente que em cada atividade dessa, a gente colocou um tempo, estipulou um tempo médio ali para que cada atividade dessa seja realizada. Mas que vocês, como tutores facilitadores, vocês têm autonomia para dosar esse tempo, né? Vocês vão estar ali na prática, vocês vão estar ali na aula, sabendo que onde vocês vão poder gastar um pouco mais de tempo ou reduzir um pouquinho mais de tempo, né? De cada atividade. E isso vale para o grupo também, né? Se vocês vão conseguir fazer duplas ou não, né? Não vai dar para fazer porque a sala está muito populosa, são muito curiosos, são muito participativos, então fiquem tranquilas para vocês saberem que vocês têm essa autonomia, tá bom? E a gente vai falar um pouquinho mais disso mais para frente também. Então, nessa primeira atividade, a gente vai falar um pouquinho de anamnese, né? Eles já tiveram um primeiro contato com esse assunto no módulo 91, mas a gente volta a falar porque é muito importante que eles entendam a importância dela, né, na prática clínica. Segundo, de podologia clínica, e a terceira, a avaliação na podologia clínica, tá? E aí, após a realização de cada atividade, os estudantes trocam de papel, como eu falei no comecinho da explicação. Então, essa primeira atividade de anamnese, aqui vocês conseguem ver ali no topo, para mim aqui esquerdo, da tela, que o tempo da atividade que a gente deixou é de 30 minutos. Mas volto a dizer que vocês, estando dentro da sala de aula, vão conseguir sentir se esse tempo precisa ser estendido ou reduzido. Se os seus alunos estão conseguindo entender e desempenhar bem, e você vai conseguir tirar um pouquinho do tempo dessa atividade para colocar em outro, né, que é mais prático. Então, vocês têm essa autonomia, tá bom? Para sentir e dosar o tempo dessas atividades. Não é porque a gente estipulou 30 minutos que vocês devem seguir à risca, né? Então, aqui, atividade 1, anamnese, o que eles vão precisar? Papel e caneta para anotações, álcool 70 e papel toalha. Então, aqui explica um pouquinho do que é a anamnese, né? Para eles entenderem, né? Voltar, refrescar um pouquinho a memória, né? Entender a compreensão, compreender o conceito da anamnese, né, e como eles devem fazer dentro da prática clínica, né? Então, eles devem preparar o ambiente de atendimento para o conforto e segurança do paciente, seguindo as normas de biossegurança. Primeiro, devem garantir que o ambiente esteja limpo e organizado, promovendo uma atmosfera acolhedora para o paciente. Isso inclui a limpeza e desinfecção adequada de todas as superfícies de trabalho e equipamentos utilizados durante o procedimento podológico. Aqui eles vão utilizar o álcool 70 e o papel toalha, tá? É importante também que o estudante siga as normas de higiene pessoal, utilizando equipamento de proteção individual, como luvas e máscaras, conforme necessário, para proteger tanto a si mesmo quanto ao paciente. E aqui entra também o papel de vocês, como tutores facilitadores, garantirem que esse aluno
esteja utilizando de forma correta, né, os EPIs, os equipamentos de proteção individual, e orientar, né, caso não estejam, orientar como realizar a utilização correta desses equipamentos. Então, feito isso, eles vão receber o paciente, realizar a avaliação detalhada na ficha de anamnese, descrever como será realizada a aplicação das técnicas e esclarecer possíveis dúvidas sobre o procedimento. Depois, vão recolher a assinatura do paciente na ficha de anamnese, inserindo a data em que o documento foi assinado. Então, aqui ele deve primeiro receber o paciente de maneira acolhedora e profissional, depois realizar a anamnese, o histórico médico, as necessidades específicas do paciente, e depois disso, ele vai explicar para o paciente como é que o procedimento escolhido vai ser realizado. Depois, ele pede a assinatura do paciente na ficha de anamnese, coloca a data, né, quando o documento foi assinado, garantindo assim que o registro de consentimento foi aplicado, tá? Depois, ele vai separar os produtos e os equipamentos que serão utilizados na aplicação dos procedimentos, tá? O estudante vai organizar os produtos e equipamentos necessários para os procedimentos de forma prévia e sistemática, deve garantir que tudo esteja adequadamente esterilizado e disposto de maneira acessível, otimizando a eficácia durante o atendimento do paciente. Eles devem estar dispostos também, os materiais, de forma com que o profissional não se machuque ali, né? Por exemplo, o corte do alicate não deve estar virado para ele, né? Então, deve ser organizado assim também. E os produtos que eles vão utilizar álcool 70, o alicate de corte e de cutícula, o creme esfoliante, o creme hidratante e os óleos essenciais, nesse momento em que eles vão utilizar os materiais. A atividade 2 é 1h30, foi que a gente estipulou esse tempo, tá? Volto a dizer, vocês é quem vão sentir se vai ser necessário 1h30 ou não, 1h20, 1h, 1h40. Então, vocês é que vão estar ali na prática que vão determinar, tá bom? Esse tempo. Os materiais para a realização da atividade 2. Álcool 70, papel toalha, os alicates, hidratantes, esfoliante e os óleos essenciais também. Aqui, a gente vai falar um pouquinho mais sobre a hidratação dos pés, o cuidado com as unhas. É importante também considerar que, devido ao tempo limitado em aula e ao número de alunos na turma, pode ser difícil realizar a hidratação e o corte das unhas de todos os estudantes. Então, como eu falei para vocês agora, do tempo, que vocês aqui vão determinar esse tempo, se vocês estiverem em uma sala muito populosa, são muitos alunos, é óbvio que no cenário ideal, gostaríamos que fosse feito os 2 pés, todas as unhas, né? Mas se vocês sentirem que tem muita gente, né, e não vai dar tempo, façam uma unha só, né? É importante que todo mundo faça. Não precisa fazer dos 2 pés. Vai dar para fazer um pé só, de cada um, né? Não tem problema. Mas é importante que vocês dosem, né, esse tempo e vejam se será possível fazer os 2 pés ou não. E tudo bem se fizerem uma unha só, tá? O importante é que todos os alunos tenham contato com o procedimento, né? Que eles façam a técnica correta, aprendam a fazer o corte, aprendam a cuticulagem, né? Essa é a parte mais importante, tá bom? Aqui eu acho que explica só mais um pouquinho do que eu falei, né? Das turmas maiores. Então, eles vão posicionar o paciente na cadeira ou na maca, averiguar a pele do paciente, se está tudo ok, realizar a antisepsia com álcool 70. Depois de realizar a anamnese, eles vão seguir as etapas de preparação, né, antes de iniciar o procedimento, posicionar o paciente na cadeira ou na maca, né, averiguar as condições da pele dele, se tem irritação, se tem lesão, né, fazer a antisepsia, e aí sim a gente passa para a próxima etapa,
que é realizar o corte correto das unhas e a remoção da cutícula, tá bom? Tudo bem até aqui, pessoal? Tudo certo, professora? Tudo certo? Então, tá bom. Então, depois de realizar o corte correto das unhas e a cuticulagem, né, a gente também vai pedir para que eles façam a esfoliação no pé do paciente, hidratar a pele do paciente, tá? É essencial para a pele. Limpar com água morna para remover as impurezas e resíduos dos produtos anteriores, né, utilizados. Em seguida, eles devem aplicar um esfoliante específico para o pé, que pode conter ingredientes como grânulos esfoliantes ou ácidos suaves. Após, o estudante deve enxaguar bem o pé do paciente com água morna e secá-lo cuidadosamente com uma toalha limpa. É importante finalizar o procedimento aplicando um hidratante específico para os pés, para manter a pele macia e hidratada. Durante todo o processo, o estudante deve garantir o conforto e a segurança do paciente, evitando aplicar muita pressão ou causar desconforto. Feito isso, finalizar o atendimento com massagem no pé, realizar a hidratação das unhas com óleos essenciais, e após o segmento dessas etapas, o estudante deve tirar uma foto do pé do paciente para anexar no formulário. Então, é importante, pessoal, que depois de realizar toda a prática, todos os alunos façam o registro fotográfico, tá? Eles têm um formulário que será encaminhado via estúdio, né, via ambiente online, para posterior correção, e dentro desse formulário tem todo o registro das atividades que eles vão precisar fazer e anexar o registro também fotográfico, tá? Então, é importante relembrá-los também, né? Depois das práticas, né? Das atividades feitas, que eles precisam fazer esses registros fotográficos, tá? Para que eles não sejam prejudicados depois, né? Com um decréscimo de nota. E aí, a atividade 3, aqui nós deixamos 1 hora de atividade, tá? Aqui é onde a gente vai utilizar os equipamentos que o Jorge disse ali no início da nossa conversa, o plantígrafo e o podoscópio, que é a avaliação na podologia clínica, tá? Nessa atividade, eles vão explorar esses 2 equipamentos que a gente já falou um pouquinho antes. Aqui cabe a vocês garantir o fluxo adequado dessa atividade. Recomendamos que os estudantes se organizem em 2 grupos, cada um focado em um dos equipamentos mencionados. Cada grupo realizará suas análises respectivas. Após a conclusão das avaliações, os grupos trocarão de equipamentos e repetirão o processo. Antes de iniciar, é fundamental que o tutor facilitador forneça uma explicação detalhada sobre o funcionamento correto desses dispositivos. Aqui também cabe a orientação para salas muito populosas, né? Em um cenário ideal, claro que todos os alunos deveriam passar pelos equipamentos, né? Mas devido ao tempo, né? Às vezes não dá. Então, que dividam a sala em 2 grupos, né? Elenquem 1 ou 2 alunos para que faça, né, o uso dos equipamentos e os outros acompanhem, tá bom? Então, aqui fala um pouquinho do plantígrafo, que é um equipamento utilizado na podologia clínica para avaliar a distribuição da pressão exercida pelos pés durante a marcha. Como deve ser usado, né? Entintar a almofada para carimbo e passar o rolo. Abra o plantígrafo e aplique a tinta no campo indicado. Aplique a tinta em toda a região. Posicione o papel sulfite na contracapa do plantígrafo e vire a parte que entintou sobre a contracapa. Para executar o procedimento, pode-se optar por realizá-lo de forma dinâmica. O paciente simula uma caminhada ou estática. O paciente simplesmente pressiona o pé sem caminhar. Portanto, instrua o estudante a pisar no plantígrafo e a retirada do pé. Isso vocês aqui vão definir ali no momento da prática, tá? Como é que vai ser executado a utilização do plantígrafo. E aí, como resultado, vai sair
uma impressão, né, ali com a informação das áreas de maior pressão do pé. O podoscópio é um equipamento que consiste em uma plataforma com sensores de pressão também, tá? E é uma ferramenta importante para o diagnóstico de condições relacionadas aos pés, como desequilíbrios posturais, problemas de marcha, entre outros. Quanto à higienização, que o Jorge disse um pouquinho antes também, é preciso limpá-lo, tá? O equipamento com pano úmido e depois secá-lo. Não deve ser utilizado álcool ou água diretamente no equipamento, tá, pessoal? Após a higienização, conecte o aparelho na tomada e ligue-o. O paciente deve subir no equipamento, sempre com os braços para baixo. Os estudantes devem passar pelos equipamentos e realizar as devidas análises a partir das imagens obtidas. Eles devem realizar registros fotográficos para anexar em seus formulários de atividade prática e, posteriormente, entregar o formulário, que é a atividade. Ao final da atividade presencial no laboratório, você deve se certificar de que todos os equipamentos foram desligados e que todas as áreas de trabalho estão limpas e organizadas, lembrando que o laboratório é de uso coletivo. Ao fim da aula prática, os alunos devem reunir suas anotações e demais registros para preencher o formulário de prática e anexar na atividade encontro presencial interdisciplinar, que é o que eu falei para vocês agora há pouco, que eles vão encaminhar via ambiente online. Caso vocês notem alguma irregularidade ou incidente, procurar fazer um registro com os detalhes do que aconteceu e comunicar os responsáveis pelo laboratório, tá bom? Esse daqui foi o nosso manual. Deixa eu voltar aqui para falar com vocês. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Acho que é melhor, né? Parei. Pessoal, só para ficar claro mais uma vez, vocês têm. Eu travei ou não? Agora voltou. A imagem Voltou? estava travada, mas o áudio estava normal, professora. Então tá É. bom. Só para deixar claro, assim, esse manual ele vai estar disponível para vocês. A gente só deu uma pincelada de como deve ser feito para garantir que todo mundo fale a mesma língua, que todo mundo siga o mesmo padrão, tá? Vocês têm autonomia também para utilizar esse manual no momento da prática, para direcionar vocês, para vocês não esquecerem. Tem gente que se sente mais seguro passando ele ali para os alunos no computador, ou projetar, ou imprimir e estar com ele na mão, enfim. Também tem um roteiro, tá? Para vocês se sentirem mais tranquilos. Acho que dá para a gente abrir aqui, não dá, Jorge, para mostrar para eles? Deixa eu. Eu também, acho que a gente pode passar pelo roteiro, mostrar também o formulário de presença. Cadê? Aqui, achei. Vou compartilhar de novo. Oi? Foi. Então, beleza. Aqui, ó, a gente tem. Deixa eu voltar aqui. Um checklist, por exemplo, eu vou falar um pouquinho dele. O checklist, por exemplo, que vai mostrar para vocês o que vocês devem fazer antes da aula, durante a aula e após a aula, tá? Aqui vocês precisam, por exemplo, deixa eu abrir aqui, ver se eu consigo abrir. Aqui. Vocês precisam, por exemplo, preencher esse formulário com as informações de vocês, tá? Precisa ser preenchido antes da aula. Aqui está disponível o catálogo, né? Fala aqui sobre o mentoring, que é esse encontro que a gente está fazendo agora. Eu falei para vocês dos registros fotográficos ali na leitura do manual. São 2 momentos de registros fotográficos: o dos alunos, e eles vão anexar no formulário deles, né? E vocês, como tutores facilitadores, também devem fazer registros, né? E aí, depois
da aula, vocês vão anexar esses registros aqui neste formulário, que está disponível ali no checklist para vocês. Ó. Vocês vão colocar as informações aqui, e aqui no final, no rodapé da página, tem os registros da aula, onde vocês vão adicionar os arquivos. Após a aula, como a gente falou anteriormente, certificar de que todos os equipamentos foram desligados, né? Informar se teve alguma irregularidade, e também vão preencher um controle de presença, que é outro formulário aqui, ó. Vocês vão colocar com a data da realização da prática, e aí anexar aqui dentro a lista de presença, tá? Eu vou voltar aqui no catálogo. A lista de presença, pessoal, tá aqui, ó. É essa lista que o Polo deve disponibilizar para vocês, tá? Então, como o Jorge falou em algum momento aí da aula, sobre os equipamentos, eu acho, né, para vocês chegarem um pouquinho antes. Isso é importante também, né? Vocês chegarem, checarem se os equipamentos estão funcionando, né, normalmente. Mas se a lista de presença está impressa, né? Se não tiver, pedir para o Polo disponibilizar ali para vocês, que é importante também. O que mais que eu ia falar para vocês? Meu Deus, meu Deus. Acho Cadê? que os materiais das disciplinas também estão ali, caso eles queiram dar uma Isso, olhadinha, né? Os aqui, livros que os alunos têm acesso. isso. Aqui, ó, a gente tem os materiais das disciplinas, tá? Todos de cada disciplina. Se vocês clicarem aqui, vamos ali em podologia. Deixa eu abrir aqui. Aqui, ó, Introdução dos Procedimentos Podológicos. É esse o livro, o material e o livro que os alunos têm acesso. Eles estudam a partir desse material. Então, caso vocês queiram dar uma olhada, né, para ver o que eles estão vendo, o que eles estão estudando, aqui também tem esse material para vocês. E aí, tem também, que eu ia mostrar para vocês aqui, deixa eu voltar. Aqui dentro do manual para aulas práticas, vocês têm os roteiros, tá? Aqui, ó, técnico em podologia. Aqui você tem o manual, que é esse que acabou de ver, que é da gente ver, né? O 92, e o roteiro da aula prática, que é esse aqui. Então, esse aqui vocês também podem imprimir e ter em mãos ali, né? Ele é mais resumido, né? Mas também fala do passo a passo. A anamnese, o que vai pedir para fazer, né? Podologia clínica, o exame, né, de plantigrafia, do podoscópio também. Então, também é mais uma coisa para deixá-los mais tranquilos, né? E a gente seguir um caminho igual, bem uniforme, né? Para todos os polos. Então, essa é a Karine. Acho que aqui a gente mostrou tudo, né, Jorge? Acho que eu abri tudo aqui, Eu acredito que sim, os pontos principais a gente mostrou. né? Óbvio que a gente quer que vocês explorem esse catálogo, a gente criou justamente para isso. Então, para além disso, né, nós temos informações de metodologias de cada curso, como que funciona a divisão, quando que eles possuem aula, porque assim, uma coisa que a gente nota, né, Amália? O aluno, ele acha que todos nós dominamos tudo dentro da instituição. E não é, a gente tem uma série de agentes pedagógicos e cada um faz uma funçãozinha. Então a Amália está ali trabalhando sempre na mediação, na mensageria. Aí nós temos a Bárbara, a Eliana, a Graça Lopes, que vão trabalhar ali na tutoria, né, como tutor facilitador. Nós temos os professores tutores, nós temos supervisores de curso. Então é uma série de pessoas e cada um cuida de algum pouquinho, e esse aluno às vezes ele não tem essa dimensão, né? Então eles acabam chegando para vocês lá durante a aula prática e falam: "Ah, professor, me ajuda na atividade de estudo". E vocês não têm acesso a isso, né? Quem tem acesso é a Amália, por exemplo, ela pode ajudar esses alunos. Então é bom a gente entender um pouquinho de como funciona a metodologia do curso também, então nós temos essas informações ali. Mas o mentoring de hoje foi justamente para isso, para a gente alinhar de fato quais são as etapas que cada um tem que seguir, qual é o fluxo que a gente precisa seguir. E esse fluxo é muito importante, porque né, a Amália já falou ali muito bem, se expressou muito bem, e eu reitero, por que da importância da gente seguir as etapas? Porque é uma série de fluxos que, se não forem seguidas, impactam um aluno lá na frente. Então,
Para esse aluno, ele precisa fazer o agendamento. Depois a gente tem uma listagem desse aluno sistêmico, né? O sistema aponta para a gente que ele agendou. Então, quando vocês retornam a lista de presença e a gente vê um nome que não estava agendado, a gente já acende a gente já fica ali em alerta. Opa, o que aconteceu aqui? A gente sempre valida todas as informações. Então, se no nosso formulário, o aluno ele tem que preencher esse formulário no final da aula prática, ele mesmo vai preencher. Então, se ele não anexa foto, se ele não consegue anexar foto porque a gente não conseguiu colocar isso em prática durante a aula, então ele acaba sendo prejudicado de alguma forma. Então, é muito interessante que a gente alinhe muito bem esses processos e essas etapas certinho, para que a gente consiga passar por todas elas e que o aluno tenha condições depois de nos entregar a atividade, receber a nota e conseguir o sucesso ali na carreira acadêmica dele. Tá bom, pessoal? E reitero também o que a gente fala sempre do tempo, a gente falou bastante, né, Amália, sobre o tempo, que cabe a vocês fazer essa dosagem de tempo, pensar nos diferentes cenários. A gente, é claro, elabora um conteúdo pensando num contexto geral, mas existem N cenários. Então, há casos onde a gente tem 20 alunos numa sala, mas são 20 alunos que já possuem experiência, que já trabalham na área. Então, a aula ela acaba fluindo de uma maneira muito mais rápida. Há salas, por exemplo, onde os alunos não têm contato nenhum com a podologia clínica, com esses equipamentos que a gente está mostrando. Então, talvez eles ficam um pouco mais curiosos, demora um pouquinho mais, essa aula fica um pouco mais morosa. Então, a gente tem que pensar sempre em todas as possibilidades, tá? Eu quero ouvir um pouco de vocês, o que que vocês acham, né? Vocês estão quietinhas aí, se puderem abrir a câmera, falar o polo de vocês, Jorge, eu como... acho que vale acrescentar, enquanto elas ligam câmera e microfone, para a gente conversar um pouquinho, sobre essas dúvidas que o Jorge falou, que pode e com certeza vão chegar para vocês. Professora Eliana, por favor, me fala, como é que a gente vai fazer a atividade mapa? E você não sabe. Verdade. Então, assim, Eu sei bem como é que é sofrido, é sofrido. então, assim, Já passei por uma experiência de aluna, ainda sou É. aluna da universidade também, né? Porque eu vou ter que me integrar, né, na área da biomedicina aí, porque as podólogas vai ter que fazer parte da biomedicina, né? Para ter o registro, né? Para nós ter um conselho no Brasil, vai ter que fazer a biomedicina. Algum tempo de aula, mas então, assim, eu sei bem como é que é. As alunas que eu já passou comigo quando eu estava em Campo Mourão, eu ajudei bastante, né? Orientei como é que faz, detalhe, porque é perdido, né? A gente fica perdido, desorientado, até a gente encontrar alguém que entende, que ajuda passo a passo, te explica melhor. Até eu estava na dúvida aqui, que eu estava olhando o roteiro, vi tudo, li tudo detalhado. E não conseguia me encontrar nesse roteiro que vocês passou. Nas aulas MDD, é a explicação de uma coisa. No roteiro que vocês passou, a sensação que passa é que é uma manicure esfoliando o pé. Entendeu? Aham. Assim, é totalmente diferente do que se explica na MDD. Totalmente diferente do que os alunos estão assistindo nas aulas. E quando passa Sim. para a gente, quando passa para nós aqui fora, os tutores, elas vêm e elas falam assim, mas na aula tal não é dessa forma. Você O fala roteiro não da bate. graduação, né? Isso, o Tá. roteiro não bate. E Verdade. é uma coisa assim que tenho que ler mais novamente, por isso que eu falei assim, não, eu preciso ver essa primeira mentoria, e saber detalhe como é que funciona, porque a mentoria facilitador está sendo diferente do que eu já trabalhei. Está sendo Sim. diferente. E eu fiquei meio perdida. Eu falei para a Tiara, eu não estou entendendo muito bem. Então eu vou assistir, vou participar das mentores para mim saber detalhe, para mim não me perder na hora de ensinar, de explicar. Sim. Mas que bom. E com a mentoria deu para entender hoje a nossa mentoria. Mas é Sim, sim. isso, é sempre um desafio, né? A gente vai
desenvolvendo materiais e pensar que cada tutor também tem a sua didática na hora de ensinar, cada tutor possui sua área de formação e sua afinidade dentro daquela área de formação, dentro da podologia, por exemplo. Então é sempre um desafio e por isso a mentoria ela é muito importante, o nosso mentor é muito importante. E a gente pede para que os tutores participem, né? Porque é nesse momento que a gente tem para tirar todas as dúvidas, né? Para na hora de chegar lá na prática, né? Não acontecer de cada um dar uma prática muito diferente uma da outra, e daí esse aluno acaba que não tem o conteúdo que é estipulado pelo MEC, né? Porque o nosso conteúdo ele é aprovado pelo Ministério da Educação. Então, é muito bom que a gente faça esses alinhamentos gerais para que ninguém seja prejudicado lá na frente. Mas muito obrigado pelo seu comentário, Liana. Nada. Temos mais dúvidas? Acho Não, que eu tranquilo. vou só complementar o que a Eliana falou, que a gente estava falando antes, para vocês ficarem tranquilas, caso cheguem essas dúvidas para vocês, das outras atividades em que eles têm durante o curso, tá? Mapa, atividade de estudo, professora, quando é que vai ser a prova? Então, fiquem tranquilas quanto a isso e orientem a eles a falar com o mediador dentro do ambiente online deles, tá? Que isso não, acho que deve gerar um pouquinho de angústia, né? Mas caso chegue para vocês essas questões, fiquem tranquilas e orientem dessa forma. Aproveitem esse momento para tirar suas dúvidas em relação à prática. Em relação às outras atividades, fala lá dentro do seu ambiente online com o mediador e tudo certo, tá bom? Fiquem tranquilas quanto a isso e liberadas para fazer esse tipo de orientação também. É verdade, mas é muito comum. A gente recebeu bastante feedback do professor perguntando: sobre a atividade de estudo, o aluno queria saber como que fazia a atividade, quando que saía a liberação da nota, e às vezes a gente não tem a resposta para tudo, né? Não são todos os tutores que trabalham na Unicesumar, alguns são contratados especificamente para aplicar a prática. Então, é muito importante que a gente fala, procure o mediador, que daí ele consegue responder com mais exatidão, tá bom? Eu acho que é isso, né, professora Amália? Temos mais algum É comentário? isso, da minha parte, sim. Graça, quer falar alguma coisa? Bárbara, Eliana, acrescentar mais alguma coisa? Alguma dúvida? Ficou claro para vocês, como é que deve ser conduzido? Falei muito rápido, atropelei. Para mim tá de É, boa, agora eu entendi. boa noite, gente. Então, Boa para mim, noite. eu já trabalho na Unicesumar, sou da Tijuca, Rio de Janeiro. É, Legal. então eu já dou aula para graduação. Já estou Uhum. 2 anos lá. Acho que até mais de 2 anos. Então, eu só achei essas aulas, assim, o roteiro bem extenso. E quando as meninas chegam em sala de aula, elas chegam com muitas dúvidas, né? Uhum. Assim, ávidas por quererem aprender as coisas, e eu achei o tempo assim muito restrito para elas, como elas não sabem nada ainda, algumas que chegaram lá para mim não eram podólogas, nunca trabalharam com nada disso, e aí elas chegaram com muitas dúvidas. E eu Sim. achei o roteiro muito extenso daquela primeira aula do primeiro módulo, né? O 91, não é Uhum. isso? Sim. Essa observação, assim, que eu achei extenso, foi um pouco corrido durante as 3 horas de aula, né? Porque eu achei que foi pouco tempo para elas, mediante as dúvidas que elas tinham, entendeu? Só essa observação, assim, que eu queria fazer. Sim. Não, mas esse é um feedback muito importante, Graça. A gente recebeu esse feedback mesmo no módulo 91, você está falando, né? Eu não sei Isso. se você chegou a dar uma olhada no manual do módulo 92, como que Sim. tá, mas a gente já produziu, a gente estipulou um tempo maior para atividade, né? Um Tá. tempo de duração de 1 hora e meia, 1 hora por atividade, É, justamente pensando nisso, que eles precisam de mais tempo para realizar. Então, esses feedbacks são muito importantes, tá bom, Graça? Uma sim. coisa que a gente falou muito aqui nesse mentoring de hoje, depois você pode assistir a gravação, é É. que a dosagem do tempo, vocês estão livres, tá? A gente estipula ali um tempo, por exemplo, de 1 hora e meia para fazer o corte da unha. A gente pensa num tempo pensando na pluralidade dos nossos polos, né? Nós temos polos com um número
estrondoso de alunos, que a gente tem salas, laboratórios que estão assim cheios mesmo, abarrotados. O caso de Maringá, Blumenau, são polos com muitos alunos. E nós temos polos no módulo passado que nós tivemos um aluno que foi para essa prática. Então a gente sempre tem que trabalhar também nessa pluralidade, né? Pensando que todos precisam ter acesso a esse conteúdo que a gente está passando para eles. Então cabe a vocês, tutores, facilitadores, fazerem essa dosagem. Ó, eu tenho esse polo aqui, essa é a minha realidade. Eu tenho 10 alunos, são 10 alunos que não têm contato nenhum com a área da podologia, eles são curiosos, né? Eles são ávidos ali pelo conhecimento, então talvez essa aula ela vai ser um pouco mais devagar mesmo. A gente precisa dosar. Então, nesse manual de agora, né, nessa prática do módulo 92, eles têm que fazer o corte da unha. Então, a gente não precisa que todos façam o corte de todas as unhas do pé, de todos os pés de todos os alunos. Então, a gente pode trabalhar fazendo algumas adaptações. Então, por exemplo, a gente escolhe 3 alunos para serem os pacientes, né, da turma, todos olham, todos fazem as anotações, ou então que todos façam a prática, mas que todos então façam um corte de um pé, façam ali apenas um pé, façam a hidratação de apenas um pé. Então, a gente vai fazendo alguns ajustes para que todos possam ter acesso a essa prática, tá? Vocês possuem essa autonomia. Então, às vezes a gente fala assim, vamos todos dividir em dupla. Então, essa é uma realidade para que polos que têm ali essa condição, né, de tem bastante aluno, eles podem se dividir em duplas para fazer, mas tem polos que a gente tem só um aluno, não tem como. Então, nesses casos, aí a gente tem um tempo que está sobrando ali para esse polo, né? Mas vocês possuem essa autonomia. Nesse manual de agora, mas a gente viu mesmo essa problemática, tá? No módulo 91, era muito conteúdo para esse aluno, porque ele só tem uma prática no módulo, né? Então a gente tentou colocar o máximo que a gente podia, mas para o módulo 92 nós já ajustamos bastante coisa, tá? Então você vai ver que ele tem ali uma folga um pouco maior, e eu acho que vai dar para trabalhar esse conteúdo de maneira bem mais legal. Mas aí depois a gente volta e eu quero ouvir de vocês, tá? O que vocês acharam? Sei que não li tudo, não. Eu só passei a vista assim, mas tem que rever esse módulo 92. Como eu já estou lá na prática, né? Toda segunda tô lá, e lá eu tenho bastante aluno. Sim. Tenho vários horários, né, durante o dia, mas então, já que diminuiu, vai ficar legal. E as meninas são bem interessantes, elas gostaram muito e estão muito, assim, engajadas, né? Eu achei Sim. interessante porque eu senti uma mudança muito grande, assim, do interesse do técnico para o curso que é o de nível politécnico, né? Superior. O nível superior. Eu achei que elas vieram, como é que eu vou te dizer, muito mais ávidas pelo conhecimento do que as outras, sabe? E Sim. assim, mais preparadas até. Eu achei muito interessante isso. Eu falei, Legal. gente, São realidades diferentes, né? Eu sempre falo com isso, com os outros supervisores, os tutores ali, que a gente está trabalhando com um aluno que às vezes queria estar no ensino superior, mas aí opta por fazer um ensino técnico no momento, porque é o que está cabendo ali no orçamento, ou no tempo, né? Porque é menor, tem uma duração tem cursos de 1 ano e meio, 1 ano. Então a gente vê que são realidades diferentes e é legal trabalhar com isso, né? Muitos deles não têm experiência no mercado de trabalho, alguns já possuem, então é bastante plural e é bacana trabalhar com esse tipo de aluno, né? Sim, sim, legal. Acho que podemos encerrar então, né, Amália? Se não tivermos Maravilha. mais nenhum Gente. comentário, eu agradeço a presença de todos, pessoal. Lembrando mais uma vez que está gravado, a gente vai disponibilizar depois o link para vocês assistirem quantas vezes vocês quiserem e acharem necessário. E agradeço mais uma vez a presença da nossa professora Amália por Imagina, eu conduzir quem esse mentoring. agradeço. E a gente vai ficando por aqui, tá bom, pessoal? Até uma próxima e depois eu converso com vocês lá no grupo do WhatsApp para a gente ter um termômetro de como que foram essas práticas, tá bom? Meninas, que seja excelente o encontro prático de vocês e que as expectativas dos alunos, que são altíssimas, né, para os encontros práticos, sejam ultrapassadas aí, tá bom? Estou à É isso, disposição pessoal. sempre. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Até.